medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval pra destruir. E a família que habita dentro dela, o Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir. Na certeza que Ele não falha, tudo Ele já preparou. O seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, confia perpetuamente em seu poder, e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval pra destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir. Certeza que Ele não falha, tudo Ele já preparou. O seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Aleluia. Louvado seja o Senhor, que não nos deixa andar por caminhos tortuosos. Essa é a nossa tendência enquanto pecadores, enquanto estivermos nesse mundo. Mas o Senhor nos guia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará.
nos guia. Rei dos reis, Senhor. Rei dos reis, ungido de Deus, do inefável. Rei dos reis, ungido de Deus, dono da vida, supremo azul, do inefável, louvado seja o teu nome. Jane, continue louvando a Deus, Jane, com a oração. Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que Tu nos deste de estar aqui na Tua casa, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Nos abençoa, Senhor, unge os nossos ouvidos, Senhor, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, que vai ser ministrada agora, e que nós possamos, pelo poder do Teu Espírito, Senhor, colocarmos em prática, guardar em nossos corações, para não pecarmos contra Ti. Ó Pai amado, é assim que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, vamos ouvir agora a mensagem do Senhor, proferida pelo reverendo Antonino. O pastor Antonino está conosco, então o pastor Antonino vai nos trazer hoje a mensagem.
Em graça e paz, amados, nós gostaríamos de que a congregação fique de pé para a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 15, versos de 21 a 28. Assim diz a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Curve sua cabeça, momento de adoração. Oremos ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, amado Pai que estás nos céus, graças te damos, ó Pai, porque aprove ao Senhor estarmos na tua casa nesta noite, para adorarmos o teu nome na beleza da tua excelsa santidade. Pai, neste momento, as nossas almas te rendem graças, porque o Senhor, nesta noite, nos permite estar comemorando o Dia das Mães. E é por essas mulheres santas, essas mulheres sábias, que o Senhor colocou em nossas vidas, que nós clamamos, que nós rogamos, na certeza de sermos ouvidos. E te pedimos, ó Pai, a unção do teu Santo Espírito, para a tua palavra que vai ser ministrada neste momento. E já te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos esconda atrás da cruz de Cristo, para que assim nós possamos diminuir e o Senhor cada vez mais cresça em nossas vidas. Nós te pedimos, por amor do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode sentar. De início, nós gostaríamos de parabenizar a todas as mulheres nesta data, nesse dia festivo, merecidamente dedicado a essas mulheres santas, essas mulheres guerreiras que têm a missão de cuidar dos nossos filhos. Rogamos a Deus por elas. Amados, quisera eu nesta noite compartilhar com as irmãs, com os irmãos, a respeito de uma das mulheres santas, mulher exemplo. E nós pensamos compartilhar a respeito de Ana, sua persistência, sua perseverança, sua fé, em que ela aguardou por muito tempo que Deus lhe desse um filho, e esse seria tão somente para a honra, para a glória de Deus. Ela não queria um filho para ela, ela queria um filho para o Senhor. Mas, amado, nós nesta noite queremos compartilhar também com os amados a respeito de uma outra mãe, de uma mulher sofredora,
de uma mulher batalhadora, e que nós gostaríamos de dizer, de dar um destaque à aflição desta mulher, dessa mãe. Diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus acabara de chegar em Genezaré, e, contra a sua vontade, a notícia se espalhara rapidamente, e enfermos eram trazidos à sua presença para serem cuidados. E no meio dessa gente, também vieram de Jerusalém, alguns escribas, alguns fariseus, para espionarem o Senhor Jesus. Ora, amados, o Senhor Jesus deixara a Judéia e agora ele fora forçado também deixar a Galiléia e se refugiar além das fronteiras de Jerusalém. Jesus Cristo era desterrado da sua própria terra. Jesus Cristo, talvez, um despatriado, fosse um desigrejado daquele dia. O verso 21 diz: partindo dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, até que mais tarde ele pudesse voltar à cidade do seu coração, a cidade que era para ele a cidade eleita, a sua segunda casa, Cafarnaum. Agora diz a palavra de Deus que caminhava a caravana lentamente, com algumas paradas para o seu descanso. Talvez fosse naquele momento em que a oportunidade em que eles pudessem relembrar os milagres que eles assistiram. Ali eles puderam lembrar que o Senhor Jesus, certa vez, transformara água em vinho, como ele multiplicara os pães e matara a fome de multidões, além da cura de cego e de paralítico. A palavra de Deus diz que toda sorte de enfermidade lhe era submissa. Era submissa àquele poder que emanava do Senhor Jesus. Embora, amados, tudo ali fosse incompreensível, mas era verdadeiro demais para ser subestimado por aqueles que viam. E o grupo caminha junto com o Senhor Jesus. Quando algo estranho acontece e incomoda. O verso 22 diz que eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. O que essa mulher trazia de diferente? A palavra de Deus diz que ela era uma mulher do povo, ela não tem nome e que ela viera da região das trevas. Ela, amados, é apenas uma mãe que geme a dor da sua filha. Ela não consegue gritar. O que vai dentro da sua alma é muito mais forte. Ela clama em alta voz, porque a dor maior a lhe atormentar a alma era o sofrimento da sua filha. Demônios atormentavam aquela criança, aquela jovem, e ela gritava à margem da estrada: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ela expunha a dor que lhe vai no coração. Ela mostra ao Senhor o sofrimento que invade a sua alma. E ela se derrama
na presença do Senhor. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Amados, abençoada filha, que tem uma mãe dessa. Mas diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus nada responde. O verso 23, ele, porém, não lhe respondeu palavra. É um silêncio constrangedor. Mas naquele silêncio havia propósito. Amados, se ela se calar, logo as pedras clamarão. E os discípulos insistem. Despede. Resolve o problema dela. Ela já incomoda, pois vem clamando atrás de nós. Amados, quantas vezes nós também temos essa disposição em nós de pedirmos a Deus que cale. Estão gritando muito, estão fazendo muito barulho, estão atraindo os olhares dos nossos adversários. Ela incomoda, cala-te. E o Senhor Jesus Cristo continua no seu silêncio ensurdecedor. E quando ele responde, é um enigma que faz aumentar a tensão daquela hora. A voz, a palavra do Senhor Jesus, ela corta mais do que fio de navalha. E depois de ouvi-la, a incredulidade de muitos recrudesce. Mas o coração daquela mãe se enche de gozo e de esperança. Verso 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Povo sofrido, como ovelhas sem pastor. É possível que os discípulos nada entendessem das palavras do Senhor Jesus. E eles continuaram felizes, porque afinal, eles eram filhos de Abraão. Eles eram eleitos, eles eram filhos da promessa. E tinha direito a todas as promessas, sem se darem conta das palavras de Jesus, que dissera: geração perversa. Porque até dessas pedras, eu vos afirmo, que Deus pode suscitar filhos a Abraão. Era um conceito errado do povo pensar que bastava ser da linhagem de Abraão para estar a salvo das consequências das palavras do Senhor Jesus. Aquela pobre mulher gentia, aquela mulher que não era da casa de Israel, entendeu o significado, o propósito das palavras de Jesus. Ela não apenas deu ouvidos, mas creu em Cristo como Messias de Deus, Senhor da vida e da morte. Para ela, Jesus não era apenas o Messias.
Para ela, Jesus não representava apenas a esperança para si, mas para ela, Jesus era Deus. Era o cumprimento da profecia de Isaías 9, verso 2, que diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Amados, como é bom que nós possamos sentir a paz do coração daquela mãe. O evangelho do Senhor Jesus não era somente dos judeus, mas era dela também. Era nosso, não por direito de uma herança, por sermos descendência de Abraão, mas por sermos da família da fé, herança de fé, porque aprove a Deus fazer-nos filhos de Abraão, herderam da mesma bênção de Isaac e de Jacó. Pensemos, que mulher mais agraciada por Deus. Verso 25 diz: ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Amados, quantas vezes é preciso que no meio das tribulações que nos afligem, quando os problemas se avolumam, que nós olhamos e achamos que vai nos sucumbir. Mas como é bom termos um refúgio seguro e podermos dizer: Senhor, socorre-me. Eu tenho a impressão, não é a palavra de Deus que diz, é a impressão que eu tenho, é o modo que eu vejo. O Senhor Jesus parece falar baixinho, só para ela e ninguém mais, de forma que só ela percebeu a diferença. O verso 26, então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus conhecia o costume da terra daquela mulher, em que os cachorrinhos, os cachorros pequenos, os cachorros domésticos da casa das criancinhas, eram alimentados sendo lançado migalhas da mesa. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Parecia, amado, ser esse um ditado ofensivo. Mas aquela mulher não se ofende. A necessidade do milagre, o amor à filha atormentada, era maior do que qualquer orgulho ou de qualquer vaidade. E ela não se constrange diante do Senhor. Ela reconhece o seu lugar e se humilha. O que aquela mulher está dizendo ao Senhor: eu não quero participar do banquete dos filhos de Israel. Eu não quero ser tratada como filha, mas eu quero ter. Eu preciso ter. É necessidade minha ter direito a lutar por um lugar na misericórdia divina. Verso 27. Ela, contudo, replicou:
porque ela sabia que o Senhor conhecia os costumes da sua terra. E ela replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Amados, o que essa mulher está tentando sensibilizar o Senhor Jesus é com algo que ele bem conhecia. O Senhor conhece o que vai em nosso coração. O Senhor sabe o que vai no íntimo, no âmago da nossa alma. O que ela está dizendo é: Senhor, o Senhor sabe que na minha terra os cães se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos, mas não passam fome. Ela está simplesmente dizendo mais para o grupo do que para o Senhor que conhecia. Ela está dizendo: se eu estou aqui, se estou passando fome aqui, é porque estou longe da minha terra, é que sou uma estrangeira, é que eu não sou ninguém da casa de Israel. Eu não passo de um cão sem dono, longe da minha terra. José Américo de Almeida, ele dizia que há uma miséria maior do que morrer de sede no deserto, é não ter o que se comer na terra de Canaã. Aquela mulher, ela implode a resistência do Senhor Jesus ao mostrar uma realidade que a atormenta. E isso vence a resistência do Senhor Jesus. Verso 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Amados, eu quero concluir com algumas lições que aquela mulher nos permite tirar nesta noite. Aquela mulher nos leva a ver que, primeiro, ela teve coragem. Coragem que muitas vezes nos falta ao longo da nossa caminhada. Nós não queremos nos expor. Nós temos medo de sairmos do conforto em que vivemos e nos colocar em situação de risco. Quando chegamos há alguns anos atrás aqui, nós fomos contratados por uma casa, Santa Casa de Misericórdia da Holanda, uma estrutura católica, lá em Santa Rita, que abrigava o Hospital Flávio Ribeiro. E a primeira coisa que me disseram foi: se a direção souber que você é crente, lhe dispensa no mesmo dia. E nós fomos, e não deu muito tempo para esconder. Na primeira semana em que ali estiveram, houve um vendaval, chuva em excesso. A luz apagou, os telefones não funcionavam e uma mulher chegou em situação de risco. Não podíamos transportá-la,
não tinha como chamar o anestesista e nós tivemos que fazer a anestesia e operá-la com a luz de um gerador. E no outro dia nós fomos chamados bem cedinho à direção. E fomos na certeza que seríamos dispensados. E ali chegando a freira, a diretora, a primeira pergunta que me fez foi: você é crente? E ali estava selada a minha sorte. E eu estava precisando de um emprego. Eu tinha mulher, eu tinha filhos e não tinha outro emprego. E não me restou outra alternativa a não ser dizer: sou crente, graças a Deus. E ela disse: meu filho, mas você correu risco em operar nessa circunstância. Eu já tinha dito quem eu era. Eu disse: mas o Deus que me trouxe aqui ao longo desses anos todos, em que já fiz mais de 1000 cirurgias, nunca tive nenhum problema, Ele não vai falhar. Ele não falha. Aí ela disse: é o que você diz, mas não tem nada não. A partir de hoje, você pode operar a hora que você quiser. Passados os dias, ela falou na congregação: não gosto de crente, mas não sei por que eu gosto desse cara. Depois ela viu porque gostava de mim. Amados, coragem, apesar de mulher e de gentil. Essa mulher não se intimidou, não desaminou, até ver se materializar diante dos seus olhos, até ver realizado o milagre. Perseverança, amado. Quantas vezes nós desistimos dos nossos sonhos? Quantas vezes nós paramos de orar, porque algo nos diz que Deus não nos responde, que Deus está em silêncio? É que nós vivemos na era da informática, em que as respostas são imediatas, em que os acontecimentos parecem acontecerem todos ao mesmo tempo e dentro das nossas casas. E nós perdemos esse jeito de perseverar em esperar no Senhor. E muitas vezes nós deixamos de entender que o silêncio de Deus é a resposta que Ele tem para nós naquele momento. Perseverança, se você quiser, chame isso de resistência. Quando tudo parece perdido, quando nós olhamos e não vemos no horizonte uma luz no fim do túnel, e os problemas se avolumam, e parece que nós vamos sucumbir, algo grita dentro de nós: insiste, resiste. É a fé. Fé para ver transformar o silêncio do Senhor Jesus, transformar a recusa do Senhor Jesus, que continuava silencioso, em promessa de ajuda. Aquela mulher sabia que voltaria para casa e não seria a mesma. Confiança. Ela reconheceu que só Jesus Cristo podia mudar a sua história. Porque quem espera a misericórdia de Deus, quem conhece a graça do Senhor Jesus, sabe que misericórdia, sabe que graça não tem limite, e nos agride,
e nos agride muito, porque atua quando nós sabemos que nada merecemos. A palavra de Deus diz que em qualquer circunstância, querendo Deus agir, quem impedirá o braço do Senhor? Essa confiança que nos dá, amados, de desafiarmos esse mundo incrédulo, esse sistema iníquo que está aí fora, desafiarmos de cabeça erguida, porque nós confiamos que nosso Deus, Ele é muito maior do que os problemas que se avolumam diante de nós. Uma das coisas que muitas vezes não entendemos, o que é que comovera o Senhor Jesus nessa conversa? Quando seus próprios discípulos queriam despedir aquela mulher, o que é que comovera o Senhor Jesus? Simples, amados, a humildade daquela mulher estrangeira. Era uma mulher humilde. A palavra de Deus diz que Deus resiste, isso mesmo, Deus resiste aos soberbos. A palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. Os judeus estavam orgulhosos da paternidade, de serem filhos de Abraão, e por isso chamavam pessoas como aquela pobre mulher, porque era gentil, de cães. Essa mulher humildemente aceitava o tratamento de cães. Ela até aceitava e concordava com o senhorio dos judeus, mas ela não admitia de que o Messias fosse igualmente propriedade exclusiva deles. O Messias para ela não era só dos judeus. Jesus demorou-se talvez muito no silêncio, mas no momento em que ele falou, é como se ele colocasse loiro, uma coroa de glória na cabeça daquela mulher sofrida. O verso 28, Jesus explode. Jesus não se contém diante daquela fé verdadeira. E ele diz: ó mulher, grande é a tua fé. Satisfaça o desejo do seu coração, porque mesmo gentil, amados, mesmo pecadores como nós somos, você também é filha de Abraão. Mas nesta noite, amado, qual é o desejo do seu coração? Que Deus, pois, nos abençoe. Amém.